eu tenho 2 filhas, eu tenho 2 meninas. Então, hoje a Ana tem 14 e a Manuzinha vai fazer 11 daqui a um mês. E eu tenho atendido famílias, mães e filhas com dificuldades no relacionamento. E quando a gente ouve uma canção dessa, onde uma criança está falando, eu tenho sentimento, olha para mim, me ouve, me dá atenção. Acredita em mim. Você está entendendo? Isso é tão forte, porque eu já olhei para a minha história. Porque há anos atrás eu era muito dura em tarefas, em perfeccionismo, na minha casa, com as minhas filhas. E aí um dia o Espírito Santo falou para mim, ei filha, calma. Dê voz às suas filhas também. Ouça. Tenha mais tempo com elas. Permita o lúdico, sabe? Se divirta com elas. Gaste tempo. E eu trabalhei em escola. Então, assim, eu vi muita coisa dentro de uma escola. Deus me tirou de uma área que é a educação física, que é a minha primeira formação. Ali trabalhei por anos. Depois me levou a parte de direção, coordenação, e ali eu tive a oportunidade de conversar com famílias, e eu falava assim, meu Deus, não tem nada a ver com as crianças, não tem nada a ver com os adolescentes, é o pai e a mãe. Então isso é tão forte para nós, isso virou uma chave tão forte no meu coração, que quando a Ana Luísa tinha 2 anos e meio, o Senhor falou para mim assim, larga tudo e fica na sua casa. Mas para mim foi difícil, porque a gente já falou hoje aqui um pouco sobre cultura, sobre comportamento, sobre como foi a nossa história com os nossos pais. E estava tão enraizado que mulher tem que ser independente, que mulher não tem que depender de marido, não. Então eu amava trabalhar. A minha perna do serviço era, meu Deus, a mais forte. Mas aí quando eu fui desconstruindo isso em mim, olhando para minha casa... E depois eu falo que hoje eu colho fruto, sabe, Alex, de uma década, semeando na vida das minhas filhas, pagando um preço de verdade do meu ego, do meu orgulho, de algumas satisfações que a sociedade coloca na vida de uma mulher, para olhar para as minhas filhas e falar assim, obrigado, Senhor, porque hoje a gente senta numa mesa, na nossa casa, e nós temos conversas que poucos têm, sobre sentimentos, sobre o que pensa, qual o propósito, quem elas são. Não é uma nota, mas é quem ela é, o melhor que ela faz. Então, assim, isso para mim foi forte. Foi forte. O que vocês acham que se sugerem para as famílias que para evitar ou que passam por isso? São 2 situações diferentes, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito aí, amigo, que você falasse, por exemplo, às vezes os pais erotizam muito os filhos também, tipo de série que assiste, tipo de dança, né? Ah, bonitinho, porque é criança, o olho tá em quem vê. Pô, mas você já... Sua filha usa uma roupinha que já chama atenção. A olho de quem vê. Então, infelizmente, tem muito olho maldoso mesmo. Você vai deixar a sorte, né? Então, e às vezes é erotização com a criança mesmo. A criança nem sabe o que tá rebolando, tá dançando, mas o adulto sabe. Eu acho que essa questão de orientar, de também cuidar da sua filha, e principalmente eu acho que muita conversa, de realmente deixar... Muito. Não é, Jamima? O que você acha? Também tem a questão, né, de hoje com a tecnologia, com o acesso que a geração mais nova está tendo a computador, celular. A pornografia é um grande problema. Então, também tem muitas crianças que estão sendo expostas a isso. Muito. Numa idade muito jovem, assim, sabe, 6, 7 anos, 8. Incrível. Então é um sério problema também. Então, os pais precisam ter esse tipo de conversa com os filhos, de explicar, olha... Se você vê isso em algum momento, você vê como chama? Um ad, uma propaganda disso, coisa assim. Um anúncio, tipo, é isso a pornografia. Meio que explicado de uma maneira tem que falar. Pode entender. Minha filha só tem 5 anos, querido. Tem que falar, não se toca, não mostre pra ninguém. E não deixe ninguém te tocar. Vermelho, amarelo, opa, até aqui pode. Porque normalmente o abuso é alguém próximo da família. Geralmente. Eu ia falar isso, geralmente é quem tá do lado. Eu pensei muito, eu sabia que quando a gente chegasse nesse assunto eu ia comentar uma coisa aqui, que é muito pessoal comigo e é muito louco isso, eu nunca falei, mas eu preciso me libertar até disso, sabe, na minha vida. Porque muitas das vezes a gente não reconhece o abuso. Porque quando a gente pensa em abuso, a gente pensa em força. Isso. Em alguém que pegou a força. Ou um cara muito adulto que pegou uma criancinha, não tem nem consciência. Então, é óbvio que isso é abuso. Mas existe um carinho
desproporcional, que também é abuso. Isso. Então, recentemente, eu descobri 2 coisas na minha vida. Eu tô com 51 anos. Eu descobri que na minha infância eu fui abusado. Mas pior do que descobrir que eu fui abusado, eu descobri que eu também fui um abusador. Olha que loucura. Mas eu não via isso como abuso porque eu era muito criança e eu tive uma relação com a pessoa que já era adulta. E eu adorei, foi delicioso. Eu, como ser humano, senti prazer. Eu não senti, eu senti como, cara, a vida inteira eu carreguei isso como, na época, até perto dos outros coleguinhas que nunca tinham vivido aquilo, eu tinha sido precoce, e isso, lógico, me desencadeou uma série de deficiências na minha vida, sexual e vida, mas eu não tinha visto aquela pessoa como uma abusadora. Eu não via dessa forma, porque ela me fez um carinho, ela né, tive uma relação, coisas que não era forçado, não era nada, era um afeto. E eu repliquei isso com uma parente minha, eu já adolescente, ela pré-adolescente. Quer dizer, eu estava numa condição de abuso, porque eu era mais velho que ela. E para minha surpresa, essa é uma prima que eu tenho, ela me ligou uns anos atrás. Você lembra daquela situação, tal? Falei, claro que lembro. Eu assim, sobrenatural, lógico que lembro. Pra mim é coisa de primo. Porque na minha época isso também era muito comum. Coisa de primo de escola, ficar na casa de vó. Pra mim, meus colegas, isso era muito normal. Roça, família e tal. Esses carinhos. Gente, isso que eu tô falando aqui é muito doido, né? Mas, cara, muita gente tá nos assistindo e tá falando, cara, mas eu vivi isso também. E era muito normal. Com primas, isso é coisa de família, de coisa de... Então, pra mim era... lembro. Aí que ela foi abrir, aquilo pra ela foi uma violência. Ela vem guardando aquilo com uma violência profunda nela. Cara, eu fiquei em choque, porque é uma pessoa que eu amo, uma prima muito querida, foi tratada lá em casa como uma filha. E isso, ela morava com a minha família, como meus pais a acolheram. E é óbvio que eu me senti... Não, eu passei por um processo terrível, que eu me senti um monstro, cara, não, foi horrível. Até hoje é muito difícil. Primeira vez que eu falo isso. Nunca falei, nem meus filhos sabem disso. Eu só tô me expondo aqui porque eu tinha que ter um propósito. Expor só por expor. É para que as pessoas entendam que, às vezes, o abuso nem sempre vem atrás de uma violência. Quer dizer, eu fui abusado, sim, e eu abusei também. E, às vezes, as crianças estão praticando isso e nem têm consciência do que elas estão fazendo é um abuso. Porque elas estão replicando algo que foi muito comum que fizeram. Eu vi mulheres aliciando crianças. Aí, uma vez eu vi uma reportagem, todo mundo queria matar a mulher que aliciou a criança. Mas foi ver a história da mulher, ela foi aliciada. Então, na cultura dela, na mente dela, ela cresceu sendo aliciada. É normal. Quando eu tinha 7 anos, a minha tia me levava para transar com o vereador da minha cidade, agora eu levo a minha sobrinha para dançar. É a minha vida, a rotina. Não, ela tá aliciando uma menor para pedofilia, é um crime e tudo. Mas eu vi que a pessoa realmente não tinha essa noção. E isso é muito sério, né, Renata? É muito sério. É muito sério. Eu acho que tudo vem, volta, né? Porque você está falando disso, é algo que às vezes não é consciente, né? Sim. Não era uma coisa consciente, nem sempre está envolvido com a violência. Então, eu acho que tudo volta para aquilo que a Day começou a falar. Precisa haver, dentro de casa, precisa haver um nível de comunicação com as crianças, para a criança entender e para a criança ter um lugar seguro dentro de casa também para falar sobre essas coisas. Porque a partir do momento que você cria esse núcleo dentro de casa, a gente não tem como saber da onde vai vir, como que viria, quem que faria. Às vezes é isso, às vezes começa de uma maneira inocente, no sentido, cara, eu não tô fazendo isso para abusar a criança, mas se a criança está protegida, não tô falando para a criança ficar dentro de uma bolha, mas protegida no sentido de segurança daquilo que ela tem dentro, por isso que o núcleo familiar é algo fundamental. Quando Deus cria todas as coisas, ele gera a família como um núcleo, é para isso, porque é dali que vai vir a fonte de segurança, é ali que vai vir a fonte de informação, é ali que vai vir a fonte do cuidado, é ali que vai vir a fonte da proteção. Então, para mim, isso começa dentro de casa. Sim. Porque se você tivesse tido, talvez, uma orientação... Exatamente, sobre não. isso... Completamente entendeu? Diferente. Agora, pode falar. Não, manda ver. Não. Eu acho que também a gente tem que evitar qualquer tipo de situação. Vou dar um exemplo aqui agora, hoje. Já eu tendo essa consciência. Eu tenho uma sobrinha que eu sou muito agarrado com ela. Chama Laura, filha do Divan, da Jéssica tá ali. Pra mim, ela é quase uma netinha pra mim, porque o Divan é igual um filho, mas eu sou muito apaixonado. Ela é muito agarrada comigo. Muito, muito. Óbvio que a relação que eu tenho com ela é de quase pai e filho, quase de vô. Mas ela, quando dorme na minha casa, eu deixo ela dormir na cama com a Carla. E eu vou dormir no quarto de hóspede.
Ah, tem uma maldade. Cara, gente, evita qualquer situação. É filha de outra pessoa, não é sua filha. É óbvio que não tem nada, mas, cara, por que eu vou deitar na cama com ela, com a minha mulher? Não dá Ela já tem 8 anos de idade. Ela perceber Mano, que isso pode ser ela... de outra pessoa. Sim, e às vezes ela vem e senta no meu colo, às vezes eu coloco ela de lado. É isso? Pra entender o quê? Não tem maldade nela. E eu preciso que ela... E eu falo que às vezes você também não tem, e você tem alguma liberdade com a sobrinha, cara, deixa claro, até pra ela entender, ó, não pode sentar no colo de tio. Do jeito, né, que sentar, o que vestir, é com papai. Porque, cara, evita, gente. Evita qualquer situação, até de... Não faça, eu acho que você... Porque acontece, e meu Deus do céu, isso é uma coisa muito grave. Estraga. Tem que ser tratado com muito zelo isso aí, muito cuidado.